boa noite, na paz do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus abençoe o teu espírito, a tua alma, que Deus Pai possa, com a tua abundante misericórdia, abrir o entendimento de cada um. Sei bem que a dificuldade pela parte da carne, a carne, ela odeia a Deus, ela despreza as coisas que são de Deus. Portanto, a própria palavra diz que o pecado, ele nos separou de Deus. Por quê? Por conta dos prazeres, por conta da inclinação pelos nossos desejos, e assim é a nossa carne, a dificuldade. Mas que o Senhor Jesus, com teu amor infinito, com a tua misericórdia, possa fazer aquilo que a minha limitação não consegue fazer, mas que o Espírito Santo ele abra o entendimento de cada um. Muitas pessoas, quando a gente tem a oportunidade de conversar, de falar do Senhor Jesus, há muitas pessoas que fala com até certa autoridade, que amam a Deus. Eu creio em Deus, mas há uma observância, uma coisa muito profunda do que é crer. Quando a gente de fato crê, a Bíblia diz que o crer, todos os homens que demonstraram crer, tiveram uma ação para aquilo que eles realmente falavam. Porque quando a gente crê, quando a gente confessa que crê, a gente renuncia, a gente obedece a palavra de Deus. Então muitas das vezes a gente fala com nossa boca que cremos, mas as ações, aquilo que a gente demonstra no nosso dia a dia, está muito longe daquilo que nossa boca ela falou. Portanto, o Senhor Jesus, ele diz, que estava escrito lá no profeta Isaías, eu acho que eu já falei isso nos vídeos, que o meu povo, ele honra com a boca, mas o coração está longe. Ou seja, o coração que de fato demonstra. Um exemplo, se você ama o seu filho, você vai fazer de tudo para que o seu filho seja correspondido no seu casamento, em tudo aquilo que o seu coração está inclinado. Porém, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas o que eu queria trazer para cada um que vai assistir o vídeo, que o Espírito Santo vai orientar a assistir esse vídeo, está lá em Tiago, o escritor Tiago, o servo de Deus Tiago. Está lá no primeiro capítulo, e está logo no versículo 22, que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando a vós mesmos. Então aqui mostra o que? As pessoas ouviam, há uma possibilidade de você ouvir, e quantas pessoas que adoram ouvir a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quando nós conseguimos dar atenção à palavra de Deus, a gente não quer mais parar de ouvir, porque a palavra de Deus ela é um alimento espiritual. Então aqui ele está frisando os crentes que ouvem a palavra, ou até mesmo os simpatizantes que ouvem a palavra de Deus, gostam dos louvores, gostam das mensagens que é pregada. Tem pessoas que particularmente gostam de um certo pregador, uma pessoa gosta de ouvir a pessoa falando, mas só que ela não consegue e não coloca, talvez porque não consegue e não quer, em prática aquilo que ela ouve. Então ele está dizendo: sede cumpridores da palavra e não ouvinte apenas. Então isso mostra que ouvir, temos que ouvir, que a fé vem do ouvir, enganando a vós mesmos. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra de Deus, que absorve da palavra. Ou seja, às vezes você está dentro da casa de Deus, você está lá frequentando o culto, você está lá, você não perde um culto, mas se você não pratica aquela palavra, é em vão. É em vão. Então ele está dizendo, você está enganando a você mesmo. Mas quando você ouve
a palavra do Senhor e coloca em prática tudo aquilo que ele diz nas suas sagradas escrituras, aí a gente está se aproximando, se elevando, fazendo a vontade do nosso Deus. E sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural a um espelho. Porque ele contempla a si mesmo e segue o seu caminho e logo esquece do tipo de homem que ele era. Ou seja, quando a pessoa... eu creio que você já fez isso, olhou no espelho para se arrumar, para ver como é que está o terno, o cabelo, a forma que você se veste, que você gosta de se vestir, você está sempre ali no espelho assim olhando. Porém, quando você vai ao lugar que você que marcou para poder ir, ou seja, numa festa, num aniversário, num evento, você já não está mais com aquele espelho. E a maioria das pessoas, quando está num evento, ela vai para um banheiro, ela corre para ver onde tem um espelho para poder se acertar, porque ela já está tempo sem ver. E nesse momento, o cabelo pode embaraçar, principalmente as mulheres, a maquiagem pode borrar. Então, você vai fazer o que? Você vai tentar procurar onde que tem um espelho para poder se arrumar. Ou seja, assim é a palavra de Deus. Quando olhamos para o espelho, olhamos o nosso reflexo ali e depois que saímos, a gente não está mais vendo. Então a gente não tem aquela noção de como estamos agora. A gente tem a noção de como estava antes. Então a palavra de Deus é assim. Muitas das vezes a gente está ouvindo a palavra, está aprendendo dessa palavra, só que a gente não coloca ela em prática. Então assim se torna inútil. Se torna até mesmo uma hipocrisia. Que a gente, como a própria palavra diz, a gente está se enganando. E se enganar, às vezes a situação de se enganar é tão ruim quanto enganar as pessoas. É a pessoa que se engana. É a pessoa que ela pensa que ela está fazendo aquilo corretamente, mas ela está fazendo aquilo ali errado, se enganando. E ela achando que ela está fazendo certo e talvez até achando que está enganando a Deus. Porém, Deus, antes mesmo, a Bíblia diz, antes mesmo da gente abrir os nossos lábios, a Bíblia fala que Ele sabe a palavra que vai ser dita. Ele conhece desde a madre da nossa mãe. Ele nos conhece. Deus, Ele conhece as suas criaturas. Então a gente não consegue enganar Ele. Até quando a gente vai orar a Deus. Se a gente for orar, mas orar ao Senhor dentro de nós, sendo uma coisa, uma mentira, nós estamos perdendo tempo ali porque Ele sabe. Por isso que Ele quer que nós se arrependemos. Então assim é a palavra, é a pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas ele não pratica. A Bíblia vai dizer, o interessante, um texto muito conhecidíssimo, é como aquela pessoa imprudente, ou seja, que edifica a sua casa na areia. Aí vem a tempestade, vem as ventanias, e tudo isso arrasta e aquela casa ali não consegue resistir. Por quê? Porque ela não foi edificado na rocha, que a rocha simboliza o próprio Cristo. Então é assim a pessoa que ouve, que tem prazer. Tem pessoas que têm prazer em ouvir a palavra. Só que no dia a dia ele tem dificuldade para colocar em prática, ou seja, esquece tudo aquilo que ele ouviu. Então por isso está a necessidade de praticar a palavra, meditar na palavra, buscar um jejum, buscar um propósito para poder se fortalecer. Talvez você é a pessoa que tem vontade de orar, tem vontade de fazer a obra de Deus, mas tem essa fraqueza porque você não coloca em prática aquilo que você ouve. Você ouviu aquela palavra, agora você coloca ela em prática. Ou seja, busca no jejum, busca na oração, busca numa campanha, num propósito, que aquilo ali vai edificar. Aí você vai conseguir colocar em prática aquilo que você aprendeu. Tantas mensagens lindas que é pregada daqueles homens que alcançaram a fé. Você ouve aquelas mensagens,
você admira, talvez você até se emociona, ouve o louvor, se emociona, mas na hora de praticar aquela palavra, aquilo que você ouviu, você tem a dificuldade, não consegue dar o cumprimento para fazer na sua vida. Ou seja, você vê na vida das pessoas se cumprindo, mas na hora da sua vida você não ouve. Ou seja, você às vezes ouve testemunhas, vê as maravilhas, porque as pessoas que praticaram aquilo que ouviram. E interessante, no livro de Jó, lá no capítulo 23, Jó, que tinha um amor pela palavra de Deus. E a prova disso, todo mundo sabe a história de Jó, que perdeu os seus filhos, os seus bens, os seus amigos que acusaram a Jó de ter pecado contra Deus, a sua esposa que mandou que ele negasse a Deus, ele continuou obedecendo ali, ele mostrando para Satanás, porque não precisava necessariamente mostrar para Deus, porque Deus sabia que Jó amava ele. Só que ali ele demonstrou para todos nós, foi um ensinamento para nós, que Jó, ele praticava a palavra de Deus. E ele diz lá no capítulo 23, ele diz assim: eu estimei as tuas palavras mais do que o meu melhor alimento. Ou seja, imagina você tem um alimento que você gosta. Tem muitas pessoas que gostam de pizza, adoram comer pizza. Você come aquela pizza ali, você sacia aquele prazer. Jó tinha mais esse prazer, saciava mais com a palavra de Deus. Olha só que amor. Às vezes pedimos, quero ter a fé de Jó, a paciência de Jó, mas temos que pedir para ter a vontade que ele tinha de amar a palavra de Deus. Ele tinha prazer mais nas sagradas escrituras, em obedecer ao Senhor, colocar em prática aquilo que ele sabia sobre Deus, do que o seu maior alimento. Porque ele amava a Deus. Isso mostra quando o nosso coração, ele está inclinado para o Senhor, a gente tem prazer. A gente tem prazer nas coisas, a gente tem prazer em fazer as coisas que o próprio Deus ele nos orienta através da sua palavra. A Bíblia vai falar do próprio Senhor Jesus Cristo fazendo a obra, curando os enfermos, expulsando os demônios das pessoas. A Bíblia vai dizer que ele estava conversando com a mulher samaritana, e nesse período os discípulos do Senhor Jesus foram comprar alimento. Foi comprar alimento. É interessante que tudo tem um propósito. A Bíblia ela é maravilhosa. Cada dia a gente vai aprendendo. E eles vão comprar alimento. E nisso que eles voltam, eles oferecem ao Senhor Jesus. Ele disse: coma, mestre. E o Senhor Jesus vira para os discípulos e diz: o alimento que eu como, o alimento que eu quero, vocês não conhecem. Então a Bíblia fala que os discípulos perguntaram um ao outro: alguém trouxe alguma coisa para o mestre comer? E Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, praticar a palavra. Jesus ele praticava, ele como o homem que se fez homem, ele cansava, ele sentia sede. A Bíblia fala que quando ele encosta no poço de Jacó, ele teve sede, ele teve cansaço, porque ele estava como homem. Mas só que a fome que ele tinha era de fazer a palavra, era de proclamar a palavra, era de praticar a sua palavra. E lá no livro de Josué, quando a Bíblia diz, o próprio Deus fala que as palavras não saiam da tua boca, ou seja, era para proclamar, era para anunciar, era para praticar. Então quando você anuncia, quando você pratica, aquilo ali vai te fortalecendo. Assim você vai crescendo. A Bíblia diz que através das tentações que você vai passando, você vai enfrentando, ouvindo a palavra e praticando, você vai gerando paciência. E com a paciência você vai conseguindo completar a boa obra na sua vida. Então é isso que todos nós devemos fazer. Não só ouvir aquela palavra que é maravilhosa, mas colocar em prática. Interessante que no passado, antes mesmo das Sagradas Escrituras, vim como até então na Torá, na lei,
Os homens, principalmente os patriarcas, eles não tinham escrito, mas ele tinha através da palavra, que é o próprio Deus. E ele obedecia, eles praticavam aquela palavra. E aquilo ali eles alcançavam a justiça do Senhor. Que todos nós somos falhos, todos nós somos errantes. Mas através da prática, daquilo que eles ouviam de Deus, eles alcançavam a justiça, ou seja, porque eles praticavam a justiça. Eles procuravam praticar aquilo que é justo, ou seja, praticava a palavra do Senhor. Que cada um que vai assistir o vídeo possa também ter esse desejo de mais do que ouvir a palavra de Deus, ouvir um louvor. Tantas pessoas que ouvem um louvor, elas choram, ela chega as lágrimas sobre ela, porque aquela canção, ela fala na sua alma. Aquela canção, às vezes, fala sobre aquilo que você viveu, aquilo que você está passando no momento. Mas aquela canção, ela acaba se tornando inútil quando você não coloca como prática. Então, o louvor, a canção, ela tem que sair da alma e ser praticada. Tem que colocar ela em prática para que se cumpra a palavra de Deus na sua vida. E nosso Deus, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, que ele veio e derramou, foi sacrificado para salvar a sua alma. Então faça esse esforço. E quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, de fato, verdadeiro, não só frequenta a casa, mas tem um encontro com Ele, e quando temos encontro com Ele, Ele te dá o Espírito Santo. Então aquilo que parece ser sacrifício, aquilo que parece ser difícil de fazer, aquilo se torna prazeroso. Aquilo ali é prazeroso. Você não luta, meu Deus. Não. Você tem prazer. Aquilo que a sua carne, para as coisas aqui do mundo, tem prazer. Quando você tem um encontro com Deus, você tem prazer na sua palavra. Então você praticar aquilo se torna prazeroso. Porque por isso que a gente tem que estar andando com os pensamentos na palavra. A Bíblia diz: se ressuscitou com o Senhor Jesus, olhando para cima. Há uma cidadania lá em cima, há uma morada esperando lá em cima, para aqueles que praticar aqui a sua palavra, andar aqui sobre a sua palavra, vivendo aqui nessa terra através da sua palavra. Por isso ele deixou as Sagradas Escrituras, é o alimento. Há pessoas que dizem que já leu a Bíblia toda, conhece a Bíblia, mas ela é uma palavra, como o próprio Senhor Jesus diz, que é espírito e vida. Essa palavra, ela, a cada dia, a cada noite, ela tem um ensino maravilhoso, é o alimento. É como o corpo físico. Você se alimenta do corpo físico, você almoça, toma um café, no outro dia você vai ter que comer de novo. Assim é a palavra na nossa alma, no nosso espírito. A gente tem que estar sempre se alimentando dessa palavra. Está alegre? Busca na palavra. Está triste? Busca na palavra. A palavra tem que estar em prática a todo dia. De quando acordamos, de como vamos dormir. A gente tem que estar sempre com a palavra do Senhor em nossa vida, em prática, para que a gente possa, no final de tudo, assim como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei, guardei a fé. Por quê? Porque ele era mais do que aquele que ouvia, ele praticava a palavra. Ele tinha prazer em praticar a palavra. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele entendeu tanto a palavra de Deus, que o Espírito Santo conduzia ele a lugares que, se for falar, se a pessoa não tiver naquele momento no Espírito, ela pensa até besteira. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conduzia Paulo à prisão para que ele levasse a palavra lá, para ele praticar a palavra. Deus tem um plano na sua vida. Deus, ele tem uma missão na sua vida. E pelo fato de você só ouvir e não praticar, você não consegue entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Na vida de cada um, ele tem um propósito, uma promessa que a gente tem que buscar, a gente tem que praticar ela para que a gente possa descobrir aquilo que ele colocou para que se cumpra.
Assim como José, todo mundo conhece, José sabia do propósito que Deus tinha na vida dele, e ele não esqueceu e não deixou de agarrar naquele sonho que ele tinha. Ele colocou em prática. Porque todas as tribulações, todas as lutas que você vai enfrentar, vai fazer parte da palavra de Deus na sua vida, para que o teu nome, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e assim também você será exaltado com o Senhor. Então, mais do que ouvir a palavra de Deus, pratique a ela, viva dela, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus te ilumine.